Hoje, Harry Potter é uma das marcas mais valiosas da cultura pop. Parques temáticos, jogos de videogame, milhões em livros vendidos e bilhões em bilheteria nos cinemas. E tudo isso nasceu, pessoal, de uma mãe solo, desempregada, que passou por um casamento abusivo, enfrentou depressão profunda e teve o seu livro rejeitado por várias editoras. Mesmo assim, ela não desistiu e transformou um garoto bruxo em um dos maiores fenômenos da cultura pop. E essa é a história de J.K. Rowling. Joanne Rowling nasceu em 1965 na Inglaterra. Seus pais, Peter e Anne Rowling, se conheceram em um trem que partiu da estação King Cross. É isso aí, a mesma estação de onde sai o Expresso de Hogwarts. Mas eu desconfio que esse trem não saiu da plataforma 9 3/4. Joanne teve uma infância feliz e já naquela época gostava de escrever e lia suas histórias para sua irmã mais nova. E durante um tempo, eles viveram ao lado de uma família de sobrenome Potter. E eu acho que ela gostou desse nome. Eu também. Mas a sua adolescência, no entanto, foi bem diferente. A mãe adoeceu e começou a lutar contra uma esclerose múltipla. Enquanto isso, a relação de Joanne com o pai era cada vez mais complicada. Ela não se sentia aceita por ele. Na escola, ela se destacava em línguas e literatura. Quando a época da universidade chegou, Joanne tentou entrar em Oxford, mas foi rejeitada. Então, ela acabou cursando francês e literatura clássica em Exeter, uma universidade pública da Inglaterra, onde ela se formou em 1987. Ela mesma chegou a admitir mais tarde que não era lá das melhores alunas porque ela preferia ler Charles Dickens e Tolkien. Bom, Dickens escreveu Um Conto de Natal e o Tolkien nada menos do que Senhor dos Anéis. Dá pra dizer que foram boas influências, não é? Acho que tá bom, né? Recém-formada e morando em Londres com amigos, ela conseguia alguns trabalhos temporários. Enquanto isso, escrevia alguns romances que nunca chegaram a ser publicados. Mas em 1990, enquanto fazia uma longa viagem de trem para visitar o namorado que morava em Manchester, uma nova ideia veio à mente da garota. E ali ela criou Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Mas sem lápis e papel, ela seguiu viagem criando todos os detalhes em sua mente. Quando ela chegou no apartamento, começou a escrever tudo o que imaginou sobre esse tal garoto que estudava em uma escola de magia. E ali, pessoal, nascia uma história que mudaria a sua vida para sempre. Mas antes disso, as coisas ficaram muito mais difíceis para Joanne. Isso porque em dezembro de 1990, quando ela já estava morando em Manchester e fazendo trabalhos temporários por lá, Joanne recebeu uma notícia devastadora. Sua mãe havia falecido depois de 10 anos lutando contra a doença. Foi uma fase muito difícil para ela, que acabou afetando a sua escrita, seu trabalho e o seu relacionamento. Pouco tempo depois, ela terminou o namoro e acabou perdendo o emprego em um escritório da cidade. Buscando recomeçar, ela se mudou para Portugal no final de 1991, aproveitando uma oportunidade de emprego para ensinar inglês. Ela dava aulas à noite e escrevia durante o dia, se dedicando ao seu romance. Joanne simplesmente não conseguia desistir da ideia de se tornar uma grande escritora. Alguns meses depois de chegar no país, ela conheceu um jornalista português chamado Jorge Arantes. Ele parecia um cara legal, os dois tinham coisas em comum e ela acabou se apaixonando. Eles se casaram em 1992. Ela logo engravidou e foi aí que ela conheceu um lado diferente do Jorge. Ele se tornava cada vez mais controlador e agressivo, a ponto de não deixar sequer que ela tivesse uma chave da própria casa. Ela até pensava em se separar, mas tinha medo do que ele poderia fazer, ainda mais estando grávida. E as coisas só pioravam. Jorge, sabendo que o manuscrito era uma das coisas mais importantes para Joanne, escondia o material para controlar a mulher. Ela tinha medo de que ele pudesse destruir a sua obra se ela o desagradasse ou tentasse ir embora.
Joanne trabalhava e chegou ao ponto de pegar poucas páginas por vez, para que o marido não desse falta, para levar ao trabalho e tirar cópias escondidas, na esperança de um dia recuperar o seu trabalho. Até que em 1993, George expulsou Joanne de casa, só com a roupa do corpo e sem a sua filha. A garota não deixou barato e voltou acompanhada da polícia para poder resgatar sua filha Jéssica e pegar os seus pertences. Com receio dos policiais, George não se opôs dessa vez. Foi então que, depois de 2 semanas escondida, ela finalmente fugiu para a Escócia para poder ficar perto da sua irmã. E depois que a J.K. expôs os abusos sofridos durante o casamento, George Arantes respondeu que sim, havia dado um tapa nela, mas que não se arrependia. É um covarde ou não é? Vagabundo! Chegando na Escócia, sem emprego e com uma filha pequena para sustentar, Joanne conseguiu um auxílio do governo, 70 libras por semana. Mal dava para morar e se alimentar. Mais tarde, ela chegou a descrever a sua situação nessa fase como o mais pobre possível que alguém pode ser no Reino Unido sem estar morando na rua. E nessa situação, divorciada, desempregada, sem conseguir dar uma segurança para sua filha pequena, Joanne se sentia um fracasso. E isso acabou desencadeando uma depressão profunda, chegando ao ponto até mesmo de pensar em dar um fim a tudo. Mas ela não podia desistir, tinha alguém que realmente dependia dela. Então Joanne buscou ajuda médica e se apegou àquele único fio de esperança que ela ainda vislumbrava: seu livro. Ela usou a vontade de vencer os problemas e o desejo de dar uma vida melhor para sua filha como motivação para seguir escrevendo. Ela caminhava todos os dias a cafés próximos da sua casa, porque segundo ela isso fazia com que a sua filha dormisse com mais facilidade, e com a menina dormindo ao seu lado, ela escrevia incansavelmente. E depois de 5 anos, em 1995, ela finalmente tinha o primeiro livro concluído. Harry Potter e a Pedra Filosofal estava pronto. Só faltava uma coisa. Terminando o livro, começa um novo desafio. Joanne precisa convencer uma editora a publicar sua história. Primeiro, ela procurou um agente literário chamado Christopher Little, que acreditou na obra e decidiu representar a escritora na busca por uma editora. Joanne estava animada. Eles enviaram o livro para a primeira editora. A empolgação e a ansiedade eram grandes. Ela finalmente poderia colher os frutos do trabalho árduo dos últimos anos. A resposta finalmente veio, e o livro foi recusado. Bom, tá tudo bem, acontece, pensou Joanne, e ela não se deixou abalar. Então enviaram o livro para uma segunda editora. Rejeitado também. Mas ela não desistiu. Seguiu em contato com outras editoras. Mas o livro foi rejeitado pela terceira, pela quarta, pela quinta editora, chegando ao ponto de um editor responder: desista, esse livro nunca será publicado. Mas para Joanne, desistir naquela altura do caminho já não era uma opção. Ao todo, 12 editoras rejeitaram o livro, pessoal. As coisas não iam muito bem para o livro de Joanne e ela já estava ficando preocupada. Até que uma garotinha de 8 anos mudou tudo. Nigel Newton, presidente de uma pequena editora chamada Bloomsbury, entregou o primeiro capítulo do livro à sua filha Alice. Quando a garotinha terminou de ler, ela implorou ao pai pela continuação. E isso fez o Nigel pensar que talvez eles tivessem algo interessante em mãos. Ele pediu para que o seu editor entrasse em contato com Joanne e fechasse negócio. Eles publicariam o seu livro. Joanne recebeu 1.500 libras como adiantamento pelo livro, o que era muito pouco, mas ela olhou pelo lado positivo, já era alguma coisa. E além do pouco dinheiro, o editor Barry Cunningham deu a ela 2 conselhos. Primeiro, que ela conseguisse um emprego fixo, afirmando que as chances de conseguir um bom dinheiro com livros infantis era mínima. O segundo conselho foi que ela usasse só as suas iniciais para assinar o livro. Porque segundo ele, como o protagonista era um menino, os garotos poderiam não se interessar em ler um livro se eles soubessem que foi escrito por uma mulher. Vocês acham que ele tinha razão nesse ponto? De qualquer forma, a escritora acatou o segundo conselho. Mas como ela não tinha o nome do meio, ela decidiu homenagear sua avó, que se chamava Kathleen. Então, ela passou a usar o J de Joanne e o K de Kathleen.
E foi assim que os livros acabaram assinados como J.K. Rowling. A primeira tiragem do livro foi de apenas 500 cópias, sendo que uma boa parte foi distribuída em bibliotecas. Aliás, cópias essas que hoje são avaliadas entre 15 e 25 mil libras cada. O livro foi muito bem recebido entre as crianças e a escritora começou a receber alguns prêmios, incluindo o prêmio de melhor livro infantil do ano. Com isso, a obra da J.K. começou a chamar cada vez mais atenção. E em meados de 1998, uma editora americana comprou os direitos para publicar o livro nos Estados Unidos, pela quantia de $105 mil. Segundo palavras da própria J.K. Rowling, ela quase morreu quando recebeu a notícia. Parecia que as coisas finalmente começavam a dar certo, e ela não precisava mais se preocupar em ter um outro emprego. O livro pagava suas contas, então era hora de escrever as sequências. A cada livro publicado, o sucesso da série crescia exponencialmente. Quando Harry Potter e o Cálice de Fogo foi lançado, no ano 2000, o sucesso foi absurdo. Só no primeiro dia, mais de 370 mil cópias foram vendidas. Só para vocês terem uma ideia, em 24 horas o novo livro vendeu o equivalente a tudo que o anterior tinha vendido ao longo de todo o primeiro ano de sua publicação. Foi uma explosão tão grande que a J.K. Rowling acabou sendo eleita Autora do Ano em 2000, pelo British Book Awards. Agora imaginem a cara de pateta murcho do editor que disse para ela desistir porque o seu livro nunca seria publicado. Já eram milhões de fãs ao redor do mundo esperando ansiosos para ler cada continuação da saga. Todo novo livro, recorde de vendas. Até que o último, lançado em dezembro de 2006, Harry Potter e as Relíquias da Morte, vendeu incríveis 11 milhões de cópias só no primeiro dia de lançamento no Reino Unido e nos Estados Unidos. E além dos 7 livros da série, a J.K. lançou outros livros que ajudam a entender um pouco melhor a história da saga principal, como Animais Fantásticos e os contos de Beedle o Bardo, que eu não sei se vocês lembram, mas foi o livro que o Dumbledore deixou para Hermione como pista das Relíquias da Morte. E se você é fã da saga e ainda não leu, você precisa ler esses livros. E eu tô deixando na descrição e no comentário fixado os links para caso vocês queiram ler. Os contos de Beedle o Bardo é imperdível, pessoal. E o mundo criado pela J.K. Rowling tomou uma proporção que nem ela imaginava. Com peça de teatro, jogos de videogame, produtos licenciados e até parques temáticos, a marca Harry Potter hoje é avaliada em 15 bilhões de dólares. E não para por aí, tem uma nova série do Max planejada para durar 10 anos. E pensar, pessoal, que tudo isso começou com um sonho de uma jovem de 25 anos. E escreveu uma história que outras pessoas gostassem de ler e, quem sabe, conseguir uma vida melhor com isso. Polêmicas à parte, se você é a favor ou contra os posicionamentos políticos da Joanne Rowling, existe um fato impossível de negar. Essa mulher entrou para a história. Ela criou um dos universos mais queridos e influentes da cultura pop moderna, e o impacto do seu trabalho vai ecoar por décadas. Harry Potter é um fenômeno tão gigante quanto Star Wars foi na sua época, e eu arrisco dizer, talvez até maior, porque continua conquistando novas gerações, enquanto o que o povo tem feito com Star Wars ultimamente, olha, só por Deus, viu? Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a história da J.K. Rowling. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e compartilha com alguém que gostaria do assunto. E assista esses outros vídeos que eu tô deixando aqui na tela final. E se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal. Por hoje é isso, valeu pela companhia, até a próxima, falou!